Graça e paz sobre sua vida e sobre a sua família. Eu quero ler um pequeno texto da palavra do Senhor que se encontra em Mateus capítulo 7, nos versos 7 e 8. É o Senhor Jesus quem nos diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta ser-lhe-á aberta. Nós precisamos continuar na nossa vida cristã, crescendo na vida em oração. Lamentável é a quantidade de crentes que têm deixado essa disciplina diária de lado. E o Senhor diz que nós devemos orar sem cessar. Para você entrar em qualquer lugar, você vai precisar ter uma chave. E quando nós queremos entrar na presença de Deus, a chave que Deus nos deu é a chave chamada oração. A oração não só é uma chave que nos leva à presença de Deus, mas a oração também faz parte da nossa vida disciplinar devocional. É como quem precisa respirar, e nós não podemos viver sem o ar. De igual maneira, nós não podemos viver espiritualmente sem a oração. A oração abre um canal de comunicação entre nós e Deus, através do sangue de Jesus. Por isso, o Senhor nos motiva, Ele nos incita a orar. E Ele diz isso como discípulos, que nós devemos, nesse exercício, pedir, nós devemos buscar e nós devemos bater. Todos esses verbos, pedir, buscar e bater, nos fala sobre energia ser colocada nisso em que fazemos. Você, antes de pedir, você precisa buscar. Depois que você estiver na presença de Deus, você encontrar a presença de Deus, então você abre o seu coração e você faça o seu pedido. Mas buscar nem sempre é fácil, porque buscar demanda paciência, buscar demanda perseverança, buscar demanda consistência naquilo em que se deseja encontrar. Se você não buscar com perseverança, certamente você não vai encontrar o objeto da sua busca. O Senhor Jesus disse daquela mulher que havia perdido um talento dentro de casa, uma moedinha. E enquanto ela tinha 10 moedas, enquanto ela não encontrou aquela moedinha perdida, ela não se deu por satisfeita. E depois que ela encontrou aquela moedinha, ela celebrou com as suas amigas. De igual maneira deve ser a nossa vida devocional. Enquanto não estivermos na presença de Deus, nós não devemos deixar de buscar ao Senhor. Então, buscar requer disciplina. Jesus é o nosso exemplo maior de alguém que investiu tempo em oração. A Bíblia diz que Jesus retirava-se para lugares desertos para orar, para os montes para orar, para ele ter comunhão com o seu Pai. Precisamos ter comunhão com o nosso Pai Celeste. Para isso, nós teremos que separar diariamente um tempo para falarmos com Deus. Falando com Deus, o Senhor Deus, Ele vai ministrar ao nosso coração a sua vontade, e Ele também vai revelar a nós a saída daquilo que nós estamos nele buscando a resposta, nele buscando a solução para o problema. Mas para isso, nós precisamos separar um tempo para investir um tempo em consagração, um tempo de busca e incluir o tempo de oração na nossa vida devocional é extremamente urgente e necessário. A Bíblia diz que quando você for fazer isso, hoje é complicado orar no monte, porque os montes hoje não têm mais privacidade, é uma disputa de espaço de tantos irmãos que nós temos orando no monte. Mas Jesus nos dá uma dica:
ele diz assim: tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e o teu pai que te vê em secreto te ouvirá, te recompensará. Então tenha um lugar para isso, tenha um tempo para você fazer isso. A Bíblia diz que Daniel era um homem que foi consagrado em oração. E ele foi jogado na cova dos leões por ter uma vida de consagração. Muitas vezes nós não estaremos preparados para as covas de leões que estão completamente abertas para nos tragar, porque não temos uma vida de oração. Os leões não devoraram Daniel, porque ele estava cheio do Espírito Santo e nele não havia cheiro de mundanismo, de carnalidade. Se nós formos cheios do Senhor, o mundo não poderá nos tragar. Mas o segredo para esse enchimento espiritual é uma vida devocional em oração. É quando nós vamos invocar o nome do Senhor. A Bíblia diz que aquele que invoca o nome do Senhor, ele será salvo. Diz assim o texto em Jeremias 33, 2 e 3. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas como é que você vai descobrir os segredos de Deus, as coisas grandes e ocultas que também te dizem respeito à sua família, a seu casamento, se você não tem parado em oração e invocado o nome do Senhor? A Bíblia diz que o Senhor, Ele quer confiar a nós encargos na oração, responsabilidades na vida devocional, mas para isso nós precisamos ficar na presença dEle, aguardando Ele dizer ao nosso espírito o que Ele deseja que oremos. Essa semana eu tive uma grata surpresa em abrir um dos livros que eu tenho e eu descobri que alguns anos atrás nós tínhamos feito esse roteirinho de oração. Esse roteiro nós entregávamos aos irmãos sempre no começo dos nossos cultos de oração. O que está aqui nesse roteiro é um índice do que devo orar. Só para você ter uma noção. Porque muitas pessoas dizem: eu não sei o que eu vou orar. Se você não tem um encargo claro do Senhor, comece a sua oração como Davi orou, louvando e exaltando ao Senhor Deus por aquilo que Ele é. Depois, ore pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelos seus familiares. Ore por suas necessidades pessoais e necessidades familiares. Peça ao Senhor Deus a direção para as atitudes que você precisa tomar mediante os problemas que vão aparecendo na sua vida. Ore também pelo seu crescimento espiritual. Ore pela igreja onde você congrega. Ore pelo seu pastor, pela família do seu pastor. Ore pelos líderes de sua igreja. Ore pelo crescimento numérico e espiritual de sua igreja. Ore para que todo o trabalho que você fizer para o reino, aquilo que nós chamamos de serviço real, possa ter frutos e que esses frutos possam permanecer. Para que isso aconteça, você precisa buscar ao Senhor de todo o seu coração. Você precisa invocá-lo enquanto Ele está perto. E como é que nós fazemos isso? Separando o tempo, adquirindo o hábito da disciplina de uma vida devocional em oração. E quando assim agirmos, a palavra de Deus vai nos garantir que todo esforço do nosso trabalho terá recompensa. Nós vamos receber vida divina, vida que vem do céu, uma nova energia, um novo renovo que vem do Senhor pela vida em oração. A Bíblia diz, para encerrar essa meditação, que a igreja primitiva, ela separou tempo para fazer 4 coisas. A primeira delas, eles separaram tempo para estar se envolvendo com os ensinos dos apóstolos,
O que os apóstolos ensinaram? Eles apenas repetiram aquilo que eles haviam ouvido do Senhor. A segunda coisa que eles faziam, eles tinham tempo, eles paravam para ter comunhão uns com os outros. Quanto tempo você não tem comunhão com os seus irmãos na igreja? Quanto tempo você está afastado da sua igreja? Como você tem colaborado com o reino de Deus na sua igreja? O lugar onde você está plantado, Deus tem uma expectativa de que você seja útil ao reino dele ali. Então, como é que você está agindo com o reino de Deus? Terceira coisa que a palavra de Deus nos fala, que a igreja primitiva tinha a preocupação, era de estar juntos para partir o pão. E partir o pão fala sobre comum união. Eles estavam preparados para receber o ensino dos apóstolos, eles tinham a preocupação da coinonia, da comunhão em si, eles tinham preocupação de partir o pão juntos, de tomar o vinho juntos, celebrando a morte e a ressurreição do Senhor, até que ele venha como ele mesmo nos orientou. E por último, eles se reuniam para orar. E eu encerro esta palavra lembrando o conselho do Senhor Jesus: buscai, pedi e batei, porque todo o que busca, todo o que procura encontra, todo aquele que pede recebe, e todo aquele que bate à porta do céu, a porta ser-lhe-á aberta. Ore mais, busque mais a presença do Senhor e não se esqueça. Ele diz assim, quando você estiver achando que Deus está em silêncio, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele vai ser exaltado, meu irmão, minha irmã, é na sua vida. Então, que Deus te abençoe com orações respondidas e com buscas em que você possa voltar trazendo consigo os seus molhos. Que Deus abençoe sua vida e receba a paz do Senhor e o meu abraço em nome de Jesus. Amém.